Olá, pessoal. Tá chegando aí, eu tava me acertando aqui com o telefone, que às vezes eu esqueço o formato dessa câmera, tem que ser de pé pra gente conversar, tudo bem? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aqui onde eu tô, na minha casa, na zona sul de Porto Alegre, tá começando uma chuva forte. Então eu espero que esse temporal que tá entrando não afete a nossa live, a nossa comunicação. Vocês me avisem se ficar ruim, se travar, porque às vezes isso acontece, né? Então, tomara que não, tá? Jussara, Sônia, tá funcionando aí? Vão me falando se tá dando tudo certo pra eu saber, que essa é uma das angústias do começo da live pra pessoa que é novata. A gente não sabe se os outros estão vendo e escutando a gente, e esse ok é importante, principalmente num dia que a gente tá com a camada aqui de nuvens e chuva chegando pesado em cima aqui do bairro. Buenas, gente. Espero que vocês estejam bem. Esse é nosso quarto encontro. Oi, Anne, Annelise, tudo bem? Maria da Graça, tudo bem? Oi, Tere, querida. Ai, que saudades. Aqui tô revendo pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Vânia, Sônia. A Jussara também da Zona Sul, ainda não tá chovendo. Aqui onde eu tô, começou junto com a nossa live, assim, eu liguei a câmera e começou a desabar o mundo aqui em cima. Muito bem. Som, luz, tá tudo ok? Oi, querida Anne, que saudades. Bom te ver aqui. Então, gente, né, faz tempo que a gente não se vê, Annelise. Nós estamos dando aqueles primeiros minutos, quando as pessoas vão chegando para ir se aclimatando. Eu tô aqui ajeitando nosso papel para desenhar daqui a pouquinho. Hoje é um encontro... Oi, Ethel! É um encontro bem especial, porque é a quarta live, porque nós vamos falar também de algumas histórias muito bonitas que tem a ver com a história desse projeto do ateliê de observação orgânica. Olá, Moacir, Maria da Graça, tudo ótimo, que bom que tá dando para ouvir, escutar. Tô torcendo aqui que a gente não tenha nenhum problema técnico para nossa conversa e eu vou ir começando, gente, fazendo as apresentações protocolares. Eu sei que a maior parte de vocês me conhece o projeto, mas nós estamos aqui num encontro aberto, público, já tem 23 olhinhos ali, 22 olhinhos, 21 olhinhos, as pessoas às vezes entram, saem, dão uma espiada, né? Mas enfim, estamos em 22 pessoas, mais ou menos o tamanho de uma turma. Oi, Ana Flávia Garcia, quanto tempo, minha xará, que bom te ver aqui também, muito bom, saudades de você nas nossas aulas. Então, Jaqueline também. Oi, Jaque, que bom que tu tá aqui, Jaque. Vamos conversar sobre as nossas plantas e então falar um pouco. Eu sou Ana Flávia Valdiceroto, sou instrutora de artes do Ateliê Livre da Prefeitura, já fazendo aniversário de 20 anos de servidora pública da cultura, Secretaria da Cultura de Porto Alegre, com muito orgulho, muita alegria nessa função. E feliz de poder ter encontrado, né? Tá buscando aqui. Oi, Ceci, oi, tudo bem? De estar buscando meios de a gente conseguir seguir juntos, né? Seguir trabalhando juntos, seguir numa conversa nesse momento da pandemia, da quarentena. Estamos testando vários formatos novos, né? Esse da live mesmo é bem novo para mim. Mas enfim, temos conseguido fazer bons encontros. As aulas anteriores estão gravadas na página do Ateliê Livre, então é possível acessar para quem está chegando hoje e quiser assim ver um pouco o percurso que já foi feito, né? Nós começamos, então, estamos fazendo encontros quinzenais. Ai, Ana Flávia, querida, saudades mesmo das nossas aulas com chazinho, né? Nossas aulas tranquilas.
Calorzinho no coração. Dá mesmo. Que bom, Ana, que tem essa lembrança boa. A Ana Flávia escreveu, né, aqui, saudades das aulas com chazinho, que dá um calorzinho no coração, a gente se vê. Dá mesmo, né? A gente tem tentado, assim, manter, mesmo através desse meio novo e um pouco frio, né, que é aqui a internet, mediada por telas, vidros, manter os nossos encontros, manter as nossas redes, as nossas relações, procurando nos manter conectados com nós mesmos, com a nossa natureza, com as nossas necessidades. E as plantas têm nos ajudado a fazer isso, né? E a fazer muitas reflexões que esse tempo está catalisando, acelerando, fermentando, trazendo, né? Oi, Rosalie Plants, minha prof. Ai, que honra. Ai, Júlia, querida, Júlia, que saudades. Que bom estar na companhia de vocês, gente. Esse calorzinho que a Ana Flávia mencionou, ele é recíproco. Eu sinto ele aqui também, sabe? Quando a gente consegue... Maristela, que bom, chegando. Quando a gente consegue estabelecer um contato, assim, nesse isolamento e entendendo que, enfim, a intenção de se conectar é que faz com que a gente produza alguma ponte nessa distância, é muito bom, né? Então, falei um pouquinho de mim, trabalho então há quase 20 anos, agora em agosto vou fazer meu aniversário como servidora pública da Ateliê Livre, sou formada em artes pela URGS, fiz também meu pós-graduação, meu mestrado ali, venho trabalhando em múltiplos projetos e frentes, e nesse projeto, o Ateliê de Observação Orgânica, desde 2006. É um projeto que começou lá no Ateliê Livre, em função de algumas inspirações, com algumas caminhadas e vizinhos muito especiais. Eu sempre falo da Dona Eva, porque ela é uma mestra inspiradora, uma vizinha muito querida do Ateliê Livre, que mora próximo da Praça Lupicínio Rodrigues, que fica logo atrás do Ginásio Tesourinho, para quem conhece a cidade. Oi, Marta, que bom que tu chegou. Oi, Tati. Oi, querida. Feliz de estar aqui também contigo, Tati. E então, esse projeto tem uma história toda de engajamento com a cidade, de a gente se envolver com olhar e prestar atenção na vida vegetal da nossa cidade, se apropriar dos espaços. Boa tarde, Rodrigo, de São Paulo, que legal, que bom que tu tá aqui acompanhando. Prazer te conhecer, Rodrigo. Então, que bom saber que tem pessoas de longe também, né? Que isso é uma das coisas boas que o formato dos encontros por internet permite. E então eu também sei que estou falando coisas que talvez o Rodrigo não conheça, né, ainda essas histórias. Qualquer coisa tu me pergunta, Rodrigo, se eu falar coisas aí que estão fora do teu contexto, tá? Eu vou lendo aqui e vou responder. Então, esse projeto tem essa história, né, de engajamento com a cidade. Ele não é, acho que faz questão de dizer que não é um projeto só voltado para o trabalho de ateliê. O Ateliê de Observação Orgânica tem sido um experimento coletivo de cuidado com a vida das plantas, com a nossa vida, né? Como singularidades, como expressões singulares da vida que cada um de nós é, e com a vida do coletivo na cidade, partindo desses lugares bem próximos ali do nosso Ateliê Livre, que fica na esquina da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, com a Érico Veríssimo, duas avenidas grandes que ligam bairros, né, diferentes, e que fica num cruzamento de muitas histórias também. Então a gente também tem trabalhado com toda essa arqueologia, com essa memória da cidade. Oi, Márcia, tudo bem? Bem-vinda. Então hoje eu tenho feito um esforço, a gente tem feito coletivamente, né, esse esforço de pensar que essas lives, esses encontros que a gente faz junto, eles não são mais uma atividade para preencher o nosso tempo, né, que a gente não seja só mais uma distração, um entretenimento, né, embora eu espero que seja prazeroso, mas eu penso da gente viver esse tempo com qualidade e que para fazer isso a gente precisa se entregar um pouco para esse momento, né, e começo por mim, assim, com um poema. Eu queria ler um poema no início e um no fim da nossa live hoje. Então eu vou começar lendo um poema de um poeta aqui da nossa cidade, que acho que muitos conhecem, o Ricardo Silvestrin. Esse é o penúltimo livro dele, O Tipógrafo, editado pela editora Patuá. Oi, Márcia! Em 2016, um belo livro.
pode ser, ele é todo lindo, né? Pode ser comprado pela editora também. Já estou fazendo propaganda, não é porque eu ganho nada, mas é porque admiro muito o trabalho do Ricardo e da editora e acho que quem gosta de poesia vai apreciar muito. Então eu vou ler um poema para nos convidar a entrar realmente agora no coração do nosso encontro. O poema se chama Hoje. Não é preciso dizer muita coisa, só a coisa certa. A hora certa de dizer a coisa toda, a hora de ficar em silêncio. Mas qual o silêncio? O que diz tudo? O de quem não sabe o que dizer? O que incomoda? O que pede uma palavra tola? Qual silêncio você quer ouvir agora? Me diga com os olhos, com as mãos, recite o dicionário. Quem quiser que forme frases, as palavras estão todas aí em ordem alfabética. Invente novas se precisar. Importe de outras línguas. Ressuscite línguas mortas. Hoje pensei que deveria reaprender a usar as palavras. Então, com o convite desse poema, depois eu coloco a referência na descrição do vídeo, quando ele for publicado, para quem não pegou. Eu queria convidar vocês a gente reinventar as palavras nesse nosso encontro, reinventar os símbolos, de forma que seja um encontro vivo e a gente não precise só preencher os silêncios com palavras tolas. Espero que não traga palavras tolas para vocês hoje. Nós vamos fazer uma revisão bem rápida das primeiras 3 aulas, em que a gente vem fazendo práticas de desenho e pensando em algumas plantas e em alguns conceitos, algumas formas de existência, né? Na primeira aula a gente falou sobre desenho e o tempo vegetal, esse tempo que para nós é lento. Oi, Tatiana. Oi, Márcia. Então nós fizemos um exercício de desenho cego, muito lento, de sincronização do olhar e da mão. Oi, Elisa. Então convido quem quiser retomar essa primeira live, ela foi muito gostosa de fazer. E é um exercício que a gente sempre retoma em todas as aulas. Opa, meu cachorro mexeu aqui, gente. Na segunda aula a gente retomou isso e trabalhou com o movimento vegetal junto do desenho. A gente se pensou como que os vegetais crescem, né? Como que eles vão se desenvolvendo a partir de uma semente e aquela força de vida vai fazendo com que essa vida se expanda e se transforme numa planta. E aí desenhamos, pensando nesse movimento que está latente, mesmo quando eu olho uma planta e ela aparentemente está ali numa forma fixa, parada, ela tem um movimento de vida que conta a história dela, é um movimento que ela fez desde ser semente até ela ser o que a gente está vendo, e é um movimento que virá no ciclo de vida dela. Então nós desenhamos imbuídos de nos conectar com esse movimento. Na última live nós falamos sobre o guaco, né? Cada aula a gente fez isso olhando para uma planta. Então, retomando que olhamos na primeira aula para a erva cidreira, para as propriedades dela, também calmantes, ansiolíticas, tão importante para esse tempo, né? A gente tem tido motivo bastante, né? Suficiente aí para estar ansioso, com insônia, muitas vezes. Na segunda aula falamos sobre a melissa, que também é uma erva com propriedades medicinais, calmantes. E na última aula falamos sobre o guaco, né? Sobre o guaco, que é uma planta boa para afecções respiratórias, xarope, tosse. E também descobri na pesquisa que o guaco é uma planta muito conhecida há muito tempo pelos indígenas brasileiros como uma planta de muito poder contra veneno de cobra, picadas de cobra. Então a gente também falou sobre envenenamento, né? Sobre as coisas que são peçonhentas e tóxicas nesse momento, como está sendo difícil lidar com elas, e desenhamos com as primeiras aguadas. A gente começou a introduzir material aguado nas nossas abordagens do desenho. E o que a gente vai fazer hoje, gente? Eu trouxe plantas, né, da outra vez eu trouxe plantas aqui do meu jardim, da minha casa. Eu tenho um quintalzinho, tenho um jardim de plantas, uma horta, né? Um jardim de ervas, que se vê uma horta. E a gente falou muito das plantas que a gente tem à nossa volta, mesmo quem não mora numa casa com quintal, no apartamento, né? Quase sempre a gente tem um vasinho, tem uma sacada, uma janela onde cultiva alguma coisa.
E começamos a pensar nessas plantas e também nas plantas da nossa memória, que são alguns eixos que a gente trabalha no curso, lá no Ateliê Livre, né? As plantas da nossa casa, que é as plantas com quem a gente convive diariamente no nosso ambiente doméstico, as plantas da nossa memória. Eu trouxe essas 3 plantas que eu trouxe, tinham historinhas de memória que eu contei nos outros vídeos, vocês podem ver. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai falar de um terceiro eixo que faz parte do nosso curso lá no ateliê, que são as plantas da rua, as plantas da cidade onde a gente mora, do nosso bairro, do nosso entorno, da calçada na frente da nossa casa. Oi, Marta, tudo bem? Bem-vinda. Então, queria um pouco contar para vocês, quem viu a divulgação. A gente vai hoje ter uma participação especial, então eu preciso contar para vocês um pouco a história de um companheiro que não tá aqui fisicamente, não vai aparecer do meu lado, mas vai aparecer de outras formas na minha narrativa e depois vocês vão conhecer um pouquinho mais dele através de um vídeo que eu vou postar na página do ateliê e na minha pessoal também. Queria apresentar para vocês alguém que é muito ligado com as plantas da nossa cidade, que participa do nosso curso, do nosso projeto do Ateliê de Observação Orgânica desde 2018, se não me engano, que é o Newton Nascimento. Newton, eu preciso contar, eu conheci o Newton na rua, né, que é por onde ele anda muito, numa outra situação ligada ao projeto da Carroça de Histórias Ambulantes, que alguns de vocês já conhecem, é uma carroça que funciona no parque aqui central da nossa cidade, no Parque Farroupilha, quinzenalmente, não nesse momento, né? Nesse momento também estamos de quarentena. E essa carroça funciona como um ponto de encontro e de escuta e trocas na cidade. E foi na carroça que, então, eu e amigos que trabalham comigo nesse projeto, carroceiros, conhecemos o Newton. Na seguinte situação, ele também estava com seu carrinho, né, com que ele anda pela cidade. Oi, Ana Jussara, tudo bem, Aninha? O Newton estava, então, caminhando pela cidade com seu carrinho, onde ele carrega plantas. Então, justamente, plantas que ele coleta em várias situações na nossa cidade e que ele vende. Já fica aqui a propaganda, Newton vende chás de ervas e frutas da estação, nesse momento o abacate, em geral ali na Cidade Baixa, para quem é da cidade, perto do Zafari da Cidade Baixa, é o posto de vendas do Newton. Se vocês tiverem a oportunidade, algum dia estiverem fazendo compras, de conhecê-lo, bater um papo, vocês vão gostar muito, é uma pessoa muito especial, muito sensível, muito sábia. Então, nos aproximamos nessa data e desde então temos trabalhado juntos. Newton tem colaborado na horta do Centro Municipal de Cultura, tem colaborado com muitas ideias, com as placas todas de sinalização, plantando, desenhando, nos trazendo muitas informações sobre os abacates, as carquejas, a macela. E esse ano, em março, quando nós retomamos as aulas antes de ter se instaurado a quarentena, as aulas presenciais, nós tínhamos um plano de visitar, fazer uma pequena expedição junto do Newton para um dos morros aqui mais altos de Porto Alegre, que é onde ele coleta muitas das suas plantas. Fica próximo do Hospital Divina Providência, um morro conhecido por alguns como Morro Renascença também. E nós, inclusive, tínhamos um nome. Oi, Rosângela. O nome para esse encontro que teria sido dia 16 de abril, que chamava Expedição aos Pontos Culminantes, porque é um dos pontos mais altos de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade plana, né? A gente tá aqui no Planalto Central. Oi, Nara! Que bom te ver e te ouvir. Quer dizer, eu não tô te vendo, mas tô sabendo que tu tá aqui, já tá. Estou muito feliz. Saudades de ti, Narinha. Tô contando histórias aqui pra gente, antes de desenhar. Estão contando a história desse encontro do Newton. E a expedição que então a gente faria junto com o grupo de observação orgânica e também o grupo deste outro projeto, a Carroça de Histórias Ambulantes, a um dos pontos mais altos da nossa cidade, que fica numa depressão, né? E é cercada de alguns morros. A gente é uma espécie de panela quente aqui no verão, né? E um lugar muito úmido no inverno, porque temos essa posição geográfica. E o Newton faz essa caminhada diariamente, esse morro fica perto de onde ele mora,
para coletar chás, né? Ele vem chás de macela, chá de carqueja, os abacates que ele também vende e outras plantas que vão surgindo. E o que aconteceu quando a quarentena se instaurou? O Newton segue, né? Ele não tá de quarentena exatamente em casa, ele segue trabalhando, trabalha com... depende desse trabalho também para sobreviver e circula pela cidade, embora com cuidados, com a máscara, com todos os cuidados. Ele fez, em parceria com a irmã dele, a Denise Nascimento, e editado pela filha, a Renata, um pequeno vídeo dessa expedição, e ele pensou assim, quem sabe se a gente mostra pro pessoal esse vídeo, Ana? Mas, então eu não tenho como mostrar na live, por isso que eu vou postar depois. Então eu vou contar pra vocês que é um vídeo muito curto, mas que mostra a cidade lá de cima desse morro, a gente consegue ver muita coisa, assim. É um vídeo simples, né, feito de celular, mas extremamente sensível no sentido de, também do desejo de compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo esse trovão? Olha a chuva que tá caindo, minha gente. Espero que ela não corte a nossa conexão. Me digam aí se segue tudo bem. Eu sigo aparecendo pra vocês? Me deem um sinal, porque eu levei um susto aqui. Oi, Glaci. Alguém me diga se tá me ouvindo e me vendo, por favor. Porque aqui a chuva apertou e veio um raio bem forte. Sim? Ai, que bom. Então vamos seguir com a história do Newton e torcendo que a chuva siga trovoadas, né? Tá forte aqui, a chuva tá chegando. É uma chuva muito bem-vinda, por sinal, porque a gente tá numa seca muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos precisando, as plantas estão, ó, sequíssimas. Tá, que bom, gente, segue funcionando, tá tudo bem. Ah, ótimo. Então, contando a história do Newton, que segue aí pelos morros da cidade, nos levou nesse pequeno vídeo e foi uma grande inspiração porque eu pensei, né, que a gente, nesse eixo que a gente trabalha na oficina, em trazer aqui para nossa live, essa ideia da caminhada, né? Eu queria saber da caminhada como uma prática estética, não a caminhada como exercício físico, não pensar a caminhada como passeio, mas essa caminhada que a gente faz num estado de disponibilidade para descoberta, para ser surpreendido, a caminhada que é um fim em si mesma. Ô, Lucas, tudo bem? Quem é que faz caminhadas assim, ou tem feito mesmo assim na quarentena, pertinho de casa, uma volta na quadra? Alguém lá em cima arrastou uma mesa. Assim é que diziam quando eu era criança. Sobre o trovão. Acho que foi uma mesona que arrastaram, a Annelise disse. Tu tá ouvindo, Janine? Tem pessoas... Tu tá sem som? Tá todo mundo me ouvindo, né? Porque a Janine perguntou se tem som aqui. Eu acho que dá uma olhada no teu som, vê se aumenta o teu volume. Eu tô com som aqui. Altinho. Oi, Vicente. Então eu pensei, né, junto com o Newton, inspirada pelo vídeo dele, pela disposição de caminhar que ele tem, né, uma pessoa que caminha muito, de convidar vocês para pensar sobre como que vocês têm caminhado pela cidade, se tem caminhado. Eu sei que a recomendação é ficar em casa, a não ser fazer pequenos, né, eu tenho feito pequenas caminhadas aqui por perto da minha casa, de máscara e tudo. Em alguns momentos saio com aquela intenção de fazer exercício. Eu faço com um olhar de turista, né? Eu caminho no meu jardim, que tem muitas plantas e árvores. Às vezes até caminhar dentro de casa. Pra gente conversar um pouco, né, sobre a caminhada como também uma possibilidade de transformação do nosso olhar sobre a paisagem, pensando em como a gente caminha, né? Como que a gente pode caminhar. Então eu queria trazer uma referência para quem não conhece. É um livro que chama Walkscapes, do autor italiano Francesco Carreri. O Caminhar como Prática Estética. É um livro que eu vou também deixar nas referências, junto com a poesia do Ricardo Silvestrin. Eu acho que ele é interessante para todo mundo que tem vontade de explorar um pouco essa história da caminhada como prática estética, né? Lá desde os nômades
E o Careri é alguém que vem da arquitetura e do urbanismo, tem um trabalho muito interessante com um grupo de jovens arquitetos em Roma, de fazer caminhadas pela cidade, explorando essas margens e zonas de transição, onde não é muito claro em que território a gente está, e de atuação nesses territórios. E nesse livro ele traça toda uma história dessas práticas, né? Hoje a gente não vai entrar muito nesse tema, não é o espírito, mas eu queria trazer a referência. Ai, a Janine tá sem som. Eu acho que é aí no teu, Janine, porque todo mundo tá escutando. Dá uma olhada nas tuas configurações aí. Então, eu queria, inspirada pelo Newton, né, pelas caminhadas dele, o olhar que ele traz, que é sempre muito sensível sobre as coisas que ele encontra no caminho e coleta, e traz muitas coisas pra gente no ateliê, né, não só plantas, mas elementos que ele encontra. Falar um pouco sobre esse caminhar que pode ser até dentro do próprio jardim ou pátio, para quem tem, ou na própria quadra, na frente de casa, mas esse olhar que parte com o espírito aberto, disponível para ser surpreendido por aquilo que a gente conhece, né? Às vezes a gente usa o olhar de turista só para quando a gente está num lugar novo, e quando a gente está num lugar novo parece que tudo nos surpreende, né? Quando a gente viaja para longe, um lugar que nunca viu, e existe um frescor nesse primeiro encontro. Então, como a gente faz se a gente quiser retomar esse frescor numa caminhada num lugar que é muito próximo da gente, por exemplo, na frente de casa? Como será que a gente pode exercitar isso, né? O meu convite para vocês hoje é já deixar o convite para depois da nossa live, depois que passar a chuvarada, para quem está em Porto Alegre, experimentar se dispor a uma caminhada despida de propósito prático, de qualquer propósito, seja se exercitar, seja qual for, a não ser o espírito de descoberta, de exploração, de expedição dentro dessa paisagem muito próxima e muito conhecida, que pode ser no ambiente da casa ou da quadra ou do bairro por onde vocês andam. Eu andei fazendo uma caminhada assim. Ah, tu ia citar esses livros. Aham. É muito interessante, Juliana. Sim, eu recomendo o Walkscapes. Eu vou botar a referência nos links. Eu fiz uma caminhada primeiro dentro de casa e eu vou mostrar pra vocês. Estou aqui com uma cestinha aqui, plástico, uma baciazinha de coisas que eu coletei. A primeira caminhada que eu fiz, gente, que foi dentro de casa com esse espírito de coleta, de encontrar elementos e de me deixar surpreender, eu encontrei, olha aqui o que eu encontrei, esta batata doce brotando. Tava numa cesta na cozinha e ela me chamou muita atenção pela beleza dessa brotação, da forma, a cor dela, né? E eu pensei, essa batata eu não vou comer mais, porque a batata que tá brotando tá pedindo para ir pra terra. E eu coloquei ela na cesta para nossa live. Depois eu andei caminhando, acho que foi na terça-feira também, por uma praça aqui perto da minha casa de manhã, e eu comecei a encontrar alguns elementos aqui bem típicos do outono, né? Vocês conhecem essa folhinha, essa semente alada, né? Essa é uma daquelas árvores que tem uma semente que tá aqui com uma folha, né? A semente vem agregada à folha para conseguir que ela voe e se disperse por aquele processo que chama dispersão eólica. Voltou teu som, que bom, Janine. Que bom. Então, não sei se vocês conhecem, essa é uma folhinha e uma semente da tipuana, que é uma árvore que tem bastante aqui, ó, quando ela tá mais íntegra, ela tem essa carinha, essa aqui ela já tá mais decomposta. Então eu fiz algumas coletas, né, me deixei tocar por algumas coisas que me tocaram muito. Eu também encontrei essa folha, aliás, várias delas, essas folhas que tem um desenho que a própria natureza tá fazendo nela, né? Ela tá aqui pintada, salpicada de fungos. E me chamou muita atenção quando eu olhei e peguei na mão, eu pensei, nossa, esses desenhos que os fungos estão fazendo aqui, eles evocam pra mim mais trovão. E eu ia justo falar do céu. Eles evocam um céu estrelado, galáxias, né? E
E essa ligação entre o chão e o céu, entre o microcosmos que está aqui na Terra e o que está acontecendo para além da onde o nosso olhar alcança, me fascina muito. Então, nesses encontros a gente vai encontrando também o que a gente está vendo, que as próprias plantas estão dizendo, mas a gente também vê muito mais, né? A nossa imaginação traz associações e também coletei um galinho aqui, ó, gente. Um galinho com uma folha, alguém conhece? Dessa época cai muito. Eu não consegui achar nenhuma semente dessa árvore. A arte da natureza, isso aí. Essa aqui, ó, eu trouxe várias versões em vários estágios de decomposição. Ó, essa aqui tá já quase uma renda. É do nosso guapuruvu. O guapuruvu é uma árvore alta, tem bastante nas ruas da cidade também. Enfim, eu fiz uma coleta de elementos e eu queria, assim como primeiro convite, né? Não é o que a gente vai fazer junto hoje, mas queria convidar quem assistir essa live, se sentir tocado, disposto, a experimentar essa caminhada frouxa, também mais lenta, atenta, para fazer uma coleta aí de elementos que lhe chamarem pela via da curiosidade, da imaginação. Nesse momento de outono, a natureza está nos oferecendo muitas coisas no chão, a gente não precisa arrancar nada vivo de lugar nenhum, né, para trazer essa riqueza toda nas mãos e poder observar ela com cuidado. Aqui também tem uma folha que eu trouxe, ela estava verde quando caiu, e também ela tá com o desenho inicial dos fungos, fazendo a sua própria manifestação aqui de arte. Olha, a Marta disse, são lindas essas manifestações da natureza, da estação. O outono aqui traz isso, né? Eu queria propor para vocês, além da caminhada, né, que aí cada um vai fazer a sua, de repente vocês têm alguma plantinha aí que coletaram, quem viu Oi, Valderez, as indicações da aula antes pode ter trazido alguma coisa, quem não trouxe pode olhar para algo que está perto. Mas eu queria convidar vocês para a gente exercitar um olhar hoje e uma forma de desenho. Ah, olha só! Surpresa! A folha de guapuruvu, ó, o galinho, veio com a semente dentro. Vou abrir junto com vocês. Olha só, eu não sabia que tava. Ela é muito fantástica, vocês estão vendo? Isso aqui é um envelopinho e eu vou abrir porque ele tem duas faces. Tá? E a semente fica muito bem protegida aqui dentro, a semente do guapuruvu. Ela parece uma moedinha dura. Deixa eu abrir aqui, ó. Quem já viu vai reconhecê-la. Porque nessa época, ó, ela aqui, ó, abri, ela tava ali dentro, é uma moedinha bem dura. Lindo, né? Bom, agora vou convidar vocês, vou nos convidar para fazer um exercício de imaginação, que a gente às vezes faz no nosso laboratório. Imaginar que nós somos artistas viajantes, que nós fomos para uma terra distante, a terra distante que pode ser a calçada do outro lado da rua da nossa casa, mas que ela vai ser tão distante na medida em que a gente se dispuser a chegar nela com um olhar fresco, esse olhar pronto para se deslumbrar com algo que a gente viu, mas não enxergou, ou enxergou, mas não viu, né? E vamos imaginar que a gente vai usar o desenho, e aí eu vou daqui a pouquinho virar um pouquinho aqui encaixando meu cavalete no quadro da câmera, sendo que eu tô lutando com um cachorro aqui, gente, que se estabeleceu muito pertinho Ele também gosta de participar da live. Eu tenho um cachorrão enorme que se coloca aqui no chão. Só um pouquinho, gente. Já vamos seguir. Eu queria que vocês também enxerguem o papel daqui a pouco. Então, vamos ter um papel perto, material de desenho que vocês têm, porque a ideia, o convite hoje, é pra gente experimentar desenhar como quem fosse contar através do desenho para um povo desconhecido, talvez alguém que mora em outro planeta, né? Que não faça parte da nossa cultura visual de referências. A gente vai usar o desenho para contar o que a gente encontrou na nossa expedição.
contar com detalhes. Então, é um desenho que vai ser um desenho narrativo, como faziam os artistas viajantes, né, de antigamente, que usavam da aquarela, do desenho, para contar aquilo que estavam descobrindo nas suas viagens para essas novas terras que estavam sendo conhecidas no mundo. E tem muitos exemplos aqui no Brasil. A gente vai ter uma aula só sobre isso mais adiante. Já não vou falar mais para não dar spoiler. Mas hoje a gente vai usar o desenho. E como é que nós vamos fazer isso? Vou sugerir para vocês uma prática muito legal, que é usar o nosso olho como uma lupa, tá? Vocês podem ter uma lupa mesmo, mas não precisa. A gente pode usar outras coisas como forma de lupa, que é simplesmente olhar mais de perto, olhar um detalhe. Tem uma coisa que a gente usa muito, vou fazer aqui na frente de vocês com um papel, para ajudar a enxergar detalhes, né, em aulas de artes, que são as janelinhas. A gente pode construir muito facilmente uma janelinha, que é uma espécie de visor, fazendo 2 L's de papel. Ó, eu peguei um papel, cortei um L, e agora, meu L tá meio torto, tá? Mas aí a gente pode fazer com régua, com calma, vocês podem fazer um L um pouquinho mais alinhado do que esse meu aqui. Mas a ideia, tendo 2 L's, é que eu consigo, ó, fazer uma janela de diferentes tamanhos para visualizar um detalhe de alguma coisa. Então, digamos que eu queira olhar para... Lembra da minha galáxia aqui, ó? Eu quero olhar para um detalhezinho e, ao isolar do resto, eu consigo observar mais os detalhes deste pequeno acontecimento. Então, a ideia hoje, a proposta de desenho, é que a gente possa usar esses elementos que a gente coletou e usar o desenho para explorá-los com mais calma, para a gente poder contar com o desenho dessa descoberta. E a gente está usando essa metáfora lúdica da viagem, né, da expedição e do viajante que vai voltar e vai contar para uma terra distante, para nos embalar nessa ideia de que realmente o desenho comunica, ele pode contar muitas coisas, e pelos nossos traços, pelo rastro que a gente faz, a gente pode contar de descobertas do jeito que a gente vê, né? Porque isso é bonito, né, no desenho, na arte de um modo geral, que embora a gente compartilhe, né, todos de um mundo, de uma cultura, de uma linguagem, a maneira de cada um de nós falar sobre isso, de contar e de expressar, de desenhar, de fotografar, vai ser muito única, né? Ela vai ser tingida pelas nossas experiências passadas, pela nossa bagagem. Cada um de nós vai ser capturado por alguma coisa. E isso é a riqueza da produção cultural e da arte, né? Então, gente, a sugestão hoje é trabalharmos... Peraí, agora eu vou virar a câmera, tá? Vocês vão ver mais o papel do que eu. Eu vou ter que espantar este cachorrão daqui. Vou virar a câmera. Ups. Ok, peraí. Ai, ai, ai. Só um pouquinho, gente. Vamos preparando aí um pote d'água, tá? Ah, consegui. Viu como ele tá interferindo? Agora eu arrumei e ele empurrou pro outro lado. Ah, mas conseguimos o papel, tá? O papel tá aqui, vocês vão enxergar minha mão um pouquinho de lado, mas tá chegando. Então, a ideia é que a gente tenha um pote d'água, certo? Quem tiver pincel, pincel. Quem não tiver pincel, pode ser cotonete, pode ser esponja, pode ser paninho. Ó, quem não tem o material não tem problema, tá, gente? Ó, nós vamos pegar, então, um pincel. A gente vai escolher o que a gente vai observar primeiro, certo? Eu vou fazer com vocês... Vamos ver aqui, o que vocês acham? Vamos começar pela batata doce, tá? Vou começar pela batata, ela é legal porque, como é um tubérculo, ela tem um volume, né? A batata aqui tem o... Ops! Ela tem essa parte volumosa e ela tem esses detalhes que são mais lineares, né? São mais linha. Sim, sim, Janine, eu vou botar todas as referências, tá? Nós vamos começar esta linda batata doce pelo corpo dela, tá? Vou pegar aqui
uma tinta. Na aula passada a gente explorou as aguadas, então quem tiver um pouco perdido pode dar uma olhada na aula passada. A gente pode fazer aguada com nanquim, a gente pode fazer... vamos levar o Cusco para as caminhadas, verdade. Ele é muito querido, eu tenho muitos cachorros aqui, eles caminham muito comigo. E eles não gostam de ficar longe, então na hora da live ficam todos nos meus pés, gente. Depois eu mostro eles para vocês. Então, voltando às aguadas, tá? Que é o que a gente fez semana passada. A gente pode fazer aguada, tinta aguada, com qualquer pigmento. Semana passada a gente explorou um pouco o nanquim, que é uma tinta que tinge muito, então a gente põe uma gotinha de nanquim, bastante água, a água já fica toda bem escura, acinzentada. A gente viu como é importante ter uma folha de teste para fazer uma pincelada e ver que cor tá aguada. A semana passada também mostrei aguada com café, para quem não tá com material em casa, né? Também, ó, aqui tem algumas coisas que foram da semana passada, com café, com nanquim aqui do lado. Hoje eu vou fazer uma aguada com tinta acrílica, com uma tinta acrílica marrom. Vocês podem usar terra e ferver um pouco a terra, que ela solta pigmento. Tá, vou trazer mais pertinho aqui. Aqui, vocês estão vendo bem? Tô tentando me posicionar. Ó, aqui tô testando, tá? Então, eu diluí numa tampinha normalzinha aqui de tinta, um pouquinho de tinta marrom com água. E a ideia, gente, para eu fazer aqui a minha batata de hoje, o convite é eu ampliar ela com a minha mão. A ideia é que, ao invés de fazer a batata do tamanho natural dela, né, ou um pouco menor, às vezes a gente adequa o desenho ao tamanho da folha, eu vou fazer uma batata bem grandona aqui. E esse bem grandão vai me permitir explorar mais graficamente os detalhes. Então, eu vou afastar um pouquinho aqui o nosso cavalete para vocês enxergarem maior o meu papel. Vamos ver, ó, aqui, tá? Estão vendo direitinho? Ó. Então, aqui eu peguei aquele tom médio da batata, da minha acrílica inicialmente, criei um caldinho ali e eu tô fazendo ela bem grandona. Como é que eu tô fazendo isso, gente? Eu tô olhando pra batata e ao mesmo tempo espalhando a mancha. Eu não tô me preocupando de ser muito precisa. Eu quero pegar nesse momento a forma geral dela. Mais ou menos. O volume que ela ocupa. E por isso eu não vou com a cor muito escura, eu vou com uma cor média e faço ela bem grandona. Essa é a minha primeira abordagem, meu primeiro momento. Estão vendo aí? Oi, Fernando. Oi, Rosângela. Sim, dá para usar o bambu como pincel, Rosângela. Dá para usar várias coisas como pincel, assim, para aplicar a tinta. Eu tô com um pincel macio, que é bom para aguada, mas a gente pode usar algodão, esponja, estopa. Eu posso usar qualquer coisa que eu possa molhar nesse meu caldo tingido para fazer essa forma geral, tá? Se eu tenho, eu vou pegar um cotonete aqui para vocês verem como que o cotonete também funciona. Pra gente poder adaptar essa aula para o que vocês tiverem à mão. Só um pouquinho que eu tô achando o cotonete, tá aqui. Certo. Vou pegar o cotonete, ao invés de pegar um pincel fino, peguei a minha mesma tampinha aquela, peguei uma tintinha aqui, ó. Vou usar um cantinho do papel para testar como é que ela tá, se ela tá muito escura, ela tá um pouquinho mais escura. E agora, gente, eu vou observar os brotos da minha batata e eu vou aproveitar que o cotonete é um pouco mais fino para começar a delinear os brotos, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta, ela tá meio aguada demais, então isso acontece, a gente vai lá às vezes e não sai quase nada, ó, não saiu a cor. Então eu fui lá, busquei um pouco mais. E eu tô observando, tentando fazer bem grande nesse momento inicial. Ó, ela parece umas arvorezinhas.
As folhinhas verdes estão lá na ponta, mas nesse momento não tô me preocupando nem com cor. Tô só me preocupando de rapidamente soltar minha mão para pegar a forma geral dessa brotaçãozinha aqui. Agora, estão acompanhando? Sim, hoje tá só acompanhando. Vocês podem fazer depois, né? Quem não tá com material, a gente pode assistir e depois fazer junto. Agora, gente, eu vou voltar com o meu pincel e eu vou experimentar construir um pouco mais a noção de volume desse tubérculo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar com uma segunda camada aí de tinta de aguada, testei meu pincel, um pouquinho mais escura. E esse um pouquinho mais escuro é o que vai me dar a condição de ir modelando o volume. Aí eu vou enxergar onde é que tá mais escuro minha batata, né? Onde é que são as manchas, as reentrâncias que fazem um pouco esse volume dela. Aqui eu vou aos pouquinhos fazendo isso, ó. Eu não fiz muita variação de tom entre o escuro e o claro, porque eu quero deixar espaço pra gente interferir depois aqui em cima. Tá dando certo, gente? Estão conseguindo enxergar? Ó, outro material importante quando a gente trabalha com aguada, uma toalha de papel, ou um papel absorvente, pode ser um Kleenex, ou uma camiseta, uma fraldinha, tem que ser um tecido que absorva, porque às vezes acumula água e empoça, ou aqui começa a escorrer e eu não quero, então eu tô só fazendo aqui para vocês verem que também é um recurso a gente usar, né, a gente adicionar material, mas também secar. Eu vou pegar mais uma coisa para mostrar para vocês. A gente tá naquele espírito de que eu quero contar. Lembrem que a ideia, né? Tô querendo contar para alguém, por isso eu aumentei bem, né? Amplifiquei, botei a lupa na minha batata para poder explorar os detalhes e contar com o desenho a riqueza que é esse elemento aqui. A batata tem vários desenhos, textura, linhas, a riqueza desses brotos todos. Então, agora, nesse segundo momento, depois de eu ter lançado a forma geral com uma aguada mais solta, não tão preocupada com detalhe, eu posso usar os recursos de observação que a gente já praticou em outras aulas, como aquele desenho cego, semicego, que eu vou olhar o detalhe de cada coisa, me dedicar mais lentamente, para adicionar em cima dessa mancha inicial detalhes que eu posso entrar com material seco. Então, vou explorar alguns materiais secos aqui para dar várias opções para vocês em casa e para vocês verem como é interessante essa mistura também. Vou virar de volta aqui para nossa batata. Estamos aqui com nossa batata brotando. Afastar um pouquinho mais. Então, vou começar desde o material mais simples, mais fácil de todo mundo ter em casa, que é um grafite. Aqui temos um grafite. Esse é um grafitão, que são aquelas barras que não é como lápis, que tem a madeira e uma mina de grafite dentro. Esse aqui todo ele é um grafite, mas poderia ser um lápis também, de preferência macio. E eu vou usar o grafite, então, para trabalhar alguns elementos que eu tô enxergando aqui na minha batata. Aqui, ó, tô olhando para um machucadinho dela aqui. Provavelmente era o lugar onde ela tinha uma raiz que ia para a terra e que se soltou. Forma uma espécie de uma ferida ali. E eu introduzi essa ferida aqui. Tô olhando para cada linha que tem em volta. Mais adiante tem uma outra ferida aqui mais escura, então eu pressiono ainda mais meu grafite. Ó, começaram a surgir alguns detalhes na minha batata, certo? Vou mostrar outro material que vocês também podem usar. Aqui eu tô fazendo uma espécie de um mostruário. Claro que quando a gente vai fazer um desenho... Ops, deixa eu me aproximar aqui. A gente meio que escolhe algum material, né, que tá com vontade de usar, que acha que vai funcionar. Outro material que vocês podem explorar são as canetas de nanquim. Elas vêm em várias espessuras, desde a 005. Jussara, o
O Face não deixa botar a câmera na horizontal. A transmissão dele é pela vertical só, então vamos seguir assim. Eu tô com uma limitação de espaço aqui, mas eu posso botar um pouquinho mais para trás. Ó, eu acho que assim melhora um pouco o nosso enquadramento, né? Bom, então vamos testar a caneta de nanquim. Eu tava falando, essas canetas têm várias espessuras, 0,1, 0,05 são as mais fininhas, daí vai aumentando. Essa aqui é uma 0,8. Então, eu vou usar 0,8 para, por exemplo, trabalhar esse broto aqui. Tô vindo aqui em cima da mancha, onde eu já trabalhei, e aí eu tô começando a explorar os detalhes novos que ela tem aqui, que eu não tinha visto bem. No meu caso, gente, vou contar pra vocês, eu tenho bastante problema de visão, então eu uso uma lupa assim. Eu, às vezes, ponho aqui, ó, a lupa na frente do elemento que eu tô observando, para poder enxergar melhor. Às vezes eu topo usar as... Oi, Aninha, chegou, né? Eu topo usar a cegueira porque ela também pode ser legal. Mas quando a gente quer observar o detalhe das plantas, a gente pode usar uma lupa, tá? Então aqui eu olhei um pouquinho mais que eu queria ver essas folhinhas, como é que elas estão se abrindo. E aí eu posso vir com a minha caneta e detalhar. Essa aqui tá falhando um pouco, eu vou pegar uma outra. Ó, eu posso detalhar com muita delicadeza alguns elementos dessa minha coleta, né? Hoje a gente tá trabalhando com as coletas. Um outro material que a gente pode usar, ó, vocês estão vendo, tá começando a aparecer detalhe ali, né? Eu vou apresentar para vocês uma caneta que tem para vender em lojas especializadas, que são as canetas de 2 pontas, que tem, são tipo uma hidrocor, tá? Essa aqui é um tom de verde, tem ponta fina e uma ponta que lembra um pouquinho mais um pincel. E essas canetas, elas são solúveis em água, é super interessante. Para quem não tem, não encontrar, vocês podem usar a caneta hidrocor comum, essas escolares, com um pouquinho de álcool, que ela dilui depois também e faz uma tintura legal. Eu vou usar isso aqui porque eu quero detalhar um pouco que na ponta dessas folhas aqui, ó, que eu desenhei com o nanquim, tem um verde começando a surgir. Então, ó, entrei com a caneta. E aqui tá minha batata pra vocês verem, ó. Temos alguns verdinhos aqui surgindo. Então, eu tanto posso aproveitar essa caneta de uma forma, olha o trovão, de uma forma mais linear, usando ela como linha, vocês vejam que já detalhei um pouquinho mais, né? Quanto como aguada, eu vou entrar agora com uma água para vocês verem o que acontece, ó. Aqui, se eu entrar com água, ela dilui bem. Acho que vocês devem estar conseguindo enxergar, né? Vou aproximar um pouquinho mais. Ó, ela solta bem a mancha. E aí eu posso trabalhar a tonalidade, trabalhar alguns detalhes. Aqui também, ó, eu tinha nanquim. Deu pra ver, gente, um pouquinho? Essa ideia geral, a proposta de hoje é a gente usar basicamente um recurso de percepção, que é a ampliação do tamanho. Então, para isso é legal achar uma superfície grande. Vocês viram que eu tô com uma folha grande aqui, né? Uma folha de tamanho... Esse aqui é um A2, que já é uma folha maior do que as pequenininhas de bloco, né? Pra gente, a partir dessas coletas, das caminhadas, experimentar um olhar exploratório maior. O tamanho, esse aumento da escala, ele ajuda que a gente possa entrar na hora do desenho, e eu só comecei aqui, né, tem muita coisa para explorar nessa batata que a gente pode fazer. A gente pode começar a entrar em detalhes, né, e usar tanto o recurso aquele da janelinha, que eu posso usar para ajudar meu olho a focar em algum detalhe, né, eu posso justamente
tentar ver só o que tá, deixa eu tentar fazer o contrário pra vocês verem. Ai, assim, ó. De repente eu consegui olhar uma folhinha que tá aqui, né? Um cantinho e ir percorrendo os detalhes. Eu posso usar uma lupa para fazer isso e usar esse jogo de vir com o material molhado para dar forma geral no início e depois ir trazendo materiais um pouco mais precisos, mais secos, né? As canetas de nanquim, as canetas hidrocor, mesmo aquarela para quem trabalha. Aqui tem vários materiais secos, eu mostrei para vocês o grafite, tem outros materiais que dá para usar. Tem os pastéis, esses lápis tipo Conté, que é interessante, que a gente pode usar para detalhar, ó. Deixa eu ver que horas são, para ver se a gente tem mais um pouquinho. Ai, já tá quase 3 horas, gente, essa live passou voando, só um pouquinho. Então vamos fazer uma última desenhada aqui, antes da gente se encaminhar para finalizar. Para mostrar para vocês um outro material interessante, ó. Tô aqui com a minha batata. E eu quero, então, tô entrando com um material que é um pastel seco em forma de lápis, um lápis Conté, para eu trabalhar um pouco as texturas dela, né? A batata, ela tem uma textura muito interessante e variada. A gente pode achar, ela é toda meio roxa, meio terrosa e pronto. Mas se eu começar a olhar, gente, tem uma riqueza de acontecimentos aqui, só na pele dessa batata. E aí eu posso usar esse meu olhar agora sensibilizado, que a gente vem treinando através de várias abordagens para explorar, percorrer, registrar, como quem quer contar para alguém, né? Lembrando que a nossa proposta de desenho hoje é: deixa eu usar esse desenho para contar para alguém o que meus olhos viram. Como que eles viram, por onde eles passaram. Aqui tem uma faixa bem interessante, mais escura, eu posso trabalhar esse escurecimento, né? E aí eu tô começando a criar toda uma textura na minha batata. Ó a Cláudia Amorim. Que legal. Tá gostando, Cláudia, da aula, né? Olha, gente, é muito gostoso fazer assim ao vivo. Eu sinto muita falta de ver e escutar vocês, né? Eu tô me adaptando com essa ideia de que isso é um pouco uma exposição, de uma aula expositiva. Eu tô muito acostumada com aulas dialogadas, que tem muita troca, né? Vocês vejam que eu fico fazendo pergunta e esperando a resposta, porque sou muito movida, assim, pelas trocas, mas eu espero que nesses encontros a gente esteja conseguindo estabelecer algum contato e que eu esteja conseguindo fazer um bom contágio nesse sentido de uma sensibilização do olhar, né? Que a gente possa despertar os nossos sentidos, né? Para a vida que pulsa em todas as partes, para a vida que pulsa em nós, para que a gente possa reinventar esse mundo através do nosso olhar, do nosso caminhar sobre ele. Eu sinto que o chamado desse momento é esse, para todos nós, como humanidade, né? E se a arte puder ter uma pequena contribuição nisso, eu acho que é esse treino, né? De desacelerar e de poder olhar para o mundo com olhos sempre prontos para se surpreender, para se encantar, para se maravilhar. Eu acho que um olho que consegue se maravilhar com a natureza, com a maravilha que é o fungo, a galáxia que é um fungo que cresce sobre uma folha, talvez a gente não possa pensar em destruir nada disso, né? Em nenhuma ação que possa ser nociva para o nosso planeta. Então, essa é a minha esperança para nós. E eu queria encerrar o encontro de hoje, né? Com dividindo mais uma das minhas grandes paixões, das grandes artes, né? Trazendo mais um poeta brasileiro. De novo eu vou botar as referências. Oi, Celir, querida. Vou botar as referências na descrição do vídeo, todos os 3 livros que eu citei hoje, e também vou botar o vídeo do nosso querido amigo, inspirador dessa live, que é o Newton Nascimento, com as suas expedições. E queria então encerrar com uma poesia do Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo, que é um poeta brasileiro, contemporâneo, nascido em 1960. Tem uma poesia muito forte, muito bonita. Recomendo demais
esse livro, Pesado Demais para a Ventania, uma antologia poética do Ricardo Aleixo. É um poeta que traz questões muito vivas, atuais, para o nosso momento no Brasil e no mundo, né? Ele fala muito sobre as relações raciais, sobre a nossa ancestralidade, sobre a formação do povo brasileiro. Ele é negro e ele fala muito sobre essa nossa história, né? Eu vou ler um poema que fala, que pode ser lido em muitas chaves, mas fala sobre linha. Sim, Flávia, as aulas passadas, as 3 aulas anteriores, elas estão no feed do Ateliê Livre, no arquivo de vídeos do Ateliê Livre, tá? Essa página que vocês estão assistindo, que é a página do Ateliê Livre da Prefeitura, ela tem vários vídeos aí arquivados. Então, esses das nossas aulas vão estar com o título de Ateliê de Observação Orgânica. E aí vocês podem pegar o meu nome é Ana Flávia Baldiceroto, então para achar Ana Flávia Baldiceroto, podem me pedir também dicas ou os caminhos de acesso pelo meu Messenger pessoal no Facebook. Eu também, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre chego lá e acabo conseguindo falar, tá? Então vocês podem deixar mensagens na minha caixa pessoal, vocês podem também buscar esses vídeos no Facebook do Ateliê Livre. Eu também tenho o Instagram, tenho o Instagram meu pessoal, também tenho o Instagram do Ateliê Livre que divulga as próximas atividades. Isso foi bom tu me lembrar, porque a próxima atividade compartilhada pela internet vai ser na quinta-feira da semana que vem, mas vai ser de manhã, que é um grupo muito bonito, tá fazendo um projeto lindo. É um grupo do bordado, que chama No Coração da Agulha, que a gente está fazendo um diário de borda da quarentena. Tá muito bonito esse trabalho, dá para acompanhar também pelo Instagram do Ateliê Livre, e especialmente a gente tem uma página só do projeto, que se chama No Coração da Agulha, no Instagram. Tá? Se alguém perder alguma dessas informações, me peçam de novo depois do encerramento aí da live, que eu vou estar online, eu posso responder perguntas e dar alguma dica eventual de alguma coisa que tenha ficado solta, tá? Gente, então eu vou ler esse poema belíssimo. Espero que eu faça jus com a minha leitura à beleza dessa escrita do Ricardo Aleixo, poeta que eu também recomendo. E ele chama Minha Linha. Ele pode ser lido de muitas formas, né? Então, como a gente está muito tratando aqui de linha, de desenho, de desenho como uma forma também de fala, né? De a gente contar aquilo que o nosso olho vê, aquilo que a gente experimenta no encontro com o mundo. Eu achei que esse poema seria bem bonito de ler hoje. Então diz assim: que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha, a linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é minha. Sempre fui meu próprio mestre, e é sem tristeza que conto que ainda não aprendi nada, não me considero pronto, em matéria tão complexa quanto a arte de entortar a linha, que nem a morte há de um dia endireitar. É bonito, né? Que o dono da fala nunca permita que eu saia da linha, a linha que quanto mais torta, mais posso dizer que é minha. Sempre fui meu próprio mestre, e é sem tristeza que conto que ainda não aprendi nada, não me considero pronto, em matéria tão complexa quanto a arte de entortar a linha, que nem a morte é de um dia endireitar. Dizem que a natureza não tem linhas retas, né? Gente, muito obrigada pelo encontro de hoje. Quero deixar um abraço virtual, mas de muito afeto no coração de vocês, no corpo, na alma, de muita força para esse tempo, que a gente possa seguir atravessando com um dia de cada vez, com cada vez mais consciência, mais presença, que a gente possa honrar o privilégio de poder ter esse tempo em casa, né, parados, fazendo arte, alguns de nós desenhando, dando o nosso melhor para ele. E o nosso melhor é a nossa presença, a nossa celebração da vida, a nossa aposta na vida e nos encontros, a nossa aposta de que é possível rever as nossas relações com o mundo, com a natureza, com nós mesmos, com o nosso coletivo, e repactuar, né,
de que maneira a gente quer viver, de que maneira é preciso que a gente viva para que a vida siga pulsando por gerações e gerações para muita gente, né? Para que esse planeta siga vivo como um todo, com seus animais, com as suas plantas, com o ser humano, numa relação mais horizontal, solidária, com os povos originários, que a gente possa cultivar esse respeito. E a arte tem um lugar nisso. Ó, Júlia, Jussara. Ah, que bom. O vídeo vai ficar gravado, gente. Quem não assistiu todo, pegou pela metade, a aula fica inteirinha gravada. Assim que eu termino, eu baixo ela aqui, publico na página do Ateliê Livre. Já vai o vídeo com a descrição dos livros que eu trouxe hoje para compartilhar, tá? E daqui a 15 dias acredito que estaremos aqui de novo, né? A gente não sabe muito quanto tempo a quarentena vai durar, mas certamente vamos fazer uma transição suave. Então, tenho certeza que daqui a 15 dias eu ainda vou estar aqui na live das quintas, às 2 da tarde com vocês. Abraço do tamanho do mundo para quem está em Porto Alegre. Desfrutemos da chuva, do recolhimento desse tempo também. Com mais um trovão, uma mesa sendo movida no céu, eu me despeço. Tchau, gente!